Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Rafael Leite, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre um tema especial e bastante polêmico. O tema de hoje vai ser: leite é inflamatório? Sim ou não? É vilão ou é mocinho? Você que quer saber mais sobre esse tema, clica aqui no sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo, onde eu vou estar trazendo algumas informações para vocês sobre o leite. O famoso leite que não deveria ser vilão. Pessoal, então você já deve ter ouvido falar sobre a questão do leite, né? Muita gente tem criado essa polêmica do leite, dizendo que ele é inflamatório, que leite de caixinha não funciona, que isso pode trazer problemas respiratórios. Então, assim, são vários mitos relacionados ao leite. Porém, pessoal, a gente tem que entender que a nutrição é individual e a gente precisa tratar cada pessoa de uma forma. Então, pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês é justamente isso, né? Não existe alimento vilão e não existe alimento mocinho. Não existe alimento capaz de fazer emagrecer mais do que o outro. Nós temos um contexto do alimento, né? Uma alimentação geral que precisa ser analisada, de preferência por um nutricionista. Então, como eu sempre repito para vocês, o estilo de vida dessa pessoa, além da alimentação, mas também atividade física, é muito importante. Então não dá para jogar a culpa somente no leite, como nós estamos falando hoje. Nós temos que analisar todo um contexto de hábitos de vida. Como que é a sua alimentação em geral? Será que realmente é só o leite que está trazendo problema ou um contexto da sua alimentação que não está legal e está te trazendo alguns processos inflamatórios, ganho de peso e, consequentemente, alguns problemas gástricos, intestinais, etc. Então, por isso que eu falei para vocês que é importante uma avaliação do nutricionista para que a gente possa descartar essas possibilidades de ter um problema com leite ou não. O leite, então, ele é um alimento inflamatório? Então eu digo que não, pessoal, não é um alimento inflamatório. A gente precisa analisar, como eu disse para vocês, o contexto dessa alimentação. O grande problema do leite é que ele pode trazer problemas para as pessoas que realmente têm um problema com leite, né? Uma alergia, uma intolerância à lactose, né? Um problema com a proteína do leite, né? Aqueles ATLV que a gente fala que tem uma alergia, um problema real com o leite. Então, essas pessoas, a gente precisa estar atento aos sinais e sintomas dessas pessoas. Porém, como vocês sabem, muitos dos alimentos que são produzidos hoje vão leite, tá? Então, assim, será que realmente é o leite ou o excesso de produtos que você faz uso, que você consome, que são processados, ultraprocessados e que na composição deles também contém o leite? Então a gente precisa analisar todo esse contexto, como eu falei para vocês. Então, pessoal, vamos pensar bem nesse sentido antes de descartar o leite. O leite hoje ele é bastante seguro, né? Ele passa por um processo hoje de UHT, esses leites de caixinha, e esse processo é um processo de altas temperaturas. Então, onde esse leite ele chega, ele é passado por um processo de alta temperatura e logo após um resfriamento, onde mata esses micro-organismos que podem trazer algum malefício aí para o leite. E até na questão da conservação. Então vocês veem que não é colocado conservante, ele passa por um processo, né, de altas temperaturas. E a partir do momento que você exclui esses micro-organismos, esse leite ele é embalado a vácuo na caixinha. Ah, mas por que ele dura 6 meses dentro da caixinha? Justamente por causa disso, pessoal. É pelo esse processo de UHT, dessa alta temperatura, onde a gente mata esses micro-organismos e ele é colocado dentro da caixinha e ele realmente pode durar 6 meses lá na prateleira. Ah, mas Rafael, ele não contém conservantes? Não contém conservantes. Dentro dos leites, quando vocês olharem lá na parte de ingredientes, vocês vão ver alguns aditivos que não são conservantes. Aqueles aditivos são
preconizados aí pela Anvisa para proteção de alguns nutrientes do leite, mas eles não são conservantes, tá? Então quando você olhar lá na caixinha, você olhar assim, leite integral e ver alguns aditivos, trisfosfato, né? Então esses aditivos que eu falei para vocês aí, um dos, né, é justamente para proteger a proteína, as vitaminas e os minerais desse leite. Simplesmente isso, não faz mal, não causa alergia, tá? E isso é recomendado aí por vários alimentos dentro da recomendação da Anvisa, tá? Então, pessoal, fiquem despreocupados, os leites não contêm conservantes. O único conservante que ele tem é a questão da própria proteção dele depois de passar por processo de UHT. Outro ponto importante, pessoal, que as pessoas perguntam, e o leite de pasteurização? Ele passa por um processo de pasteurização, que é diferente do processo de UHT, tá? Aquele leite de saquinho, por exemplo, que você compra, aquele lá tem uma durabilidade menor porque ele passa por processo de pasteurização. Ele tem um aquecimento não tão alto como o UHT, porém ele mata alguns micro-organismos e ele tem uma durabilidade ali menor por causa disso, de 3 dias. Não significa que ele é melhor que o de caixinha, tá? Então a gente precisa entender isso. Ele não é melhor, tá? Hoje nós temos uma regra muito importante dentro dessas fiscalizações de leite, então a regra precisa ser seguida. Então nós temos essa diferença do HT e do leite de pasteurização, que tem uma durabilidade um pouco menor. Então não precisa ficar preocupado com essa questão do leite. Se você está apresentando alguma sensibilidade ao leite ou está passando por algum processo de algumas patologias, né, que a gente necessita retirar o leite, a gente precisa ser analisado, né, atendido, consultado por um profissional médico ou nutricionista, principalmente um médico que trabalha com a parte de alimentação, para ver realmente se você tem essa sensibilidade, ou a lactose, ou algum componente do leite, no caso a proteína, né, que a gente precisa estar averiguando. Mas para isso a gente precisa analisar todo esse contexto. É claro que algumas patologias gástricas, né, ou gastrointestinais, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, né, uma síndrome do intestino irritável, uma colite, né, que são alguns exemplos de patologias que a gente às vezes precisa excluir o leite, porque são processos inflamatórios do seu sistema gastrointestinal e talvez não foi provocado pelo leite, foi provocado pelos hábitos de vida que você teve. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então, em alguns casos, é necessário retirar o leite por um período para tratamento, mas nesse caso você também precisa mudar a sua alimentação, né? Não simplesmente excluir só o leite, mas melhorar o contexto da sua alimentação para que a gente possa tratar essa doença que você está apresentando naquele momento. Então a gente avalia isso por um período e depois, se passar esse tratamento você estiver bem, a gente vai reintroduzindo o leite novamente. Tá? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a generalizar, né, a questão do leite. Eu tenho um problema de gastrite, o médico tirou o leite. Tem que tirar o leite para todo mundo porque vai provocar gastrite? Não, tá? Então esse é um exemplo que não é dessa forma. A gente precisa analisar todo um contexto de forma individual do paciente. Então essa é uma informação para vocês muito importante, para que vocês não generalizem e joguem como se o leite fosse mal para todos. Não é. Faz muito bem para várias pessoas, assim como as crianças, né? A gente vê uma evolução, um benefício muito grande no sistema imunológico, né? Para proteção de várias doenças, nós temos vários estudos mostrando isso, para câncer de próstata, para mama, né? Para doenças mesmo gastrointestinais. Então a gente tem muitos benefícios em relação ao leite. Então a gente não pode generalizar. Se você gosta do leite, né, toma leite a vida toda, não é porque você viu um vídeo lá que o médico fala que leite é para bezerro, que isso vai causar um processo inflamatório em você. Não vai. Se você tiver com algum processo inflamatório,
procure um profissional para que ele possa te avaliar e ver realmente se tem a necessidade dessa restrição ao leite. Então, pessoal, fique atento e não generalize os alimentos. Cada caso é um caso e cada alimento, né, tem a sua função importante. Lembrando, alimento, tá? Quando eu falo em alimento, eu não falo em produtos fabricados pela indústria. Isso aí é uma coisa que a gente tem que estar bastante alerta para que a gente não tenha confusão em relação ao uso de determinados alimentos e generalizar, jogar isso na internet, né, e propagar de uma forma irresponsável. Então esse vídeo é justamente para você. Se você gostou, curtiu esse vídeo, clica aqui, se inscreve aqui no meu canal, vocês vão ter várias informações em relação à nutrição de forma orientada, de forma individualizada. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.